Hoje vamos estar meditando em um tema sobre as 4 leis espirituais. As 4 leis espirituais é de suma importância para todos aqueles que querem ter uma vida em comunhão com Deus. Assim como as leis da física que governam o universo, há também leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. A primeira lei espiritual que nós precisamos entender é que Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele não somente ama você, mas a toda a humanidade. Isto é demonstrado no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo nos mostra o grande amor de Deus e o grande amor do Filho em obediência ao Pai, para fazer a vontade de Deus, para ser o Redentor da humanidade. A Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Isso é afirmado no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas por que a maioria das pessoas não está experimentando esta vida em abundância? Para isso, precisamos entender a segunda lei espiritual. O homem é pecador e está separado de Deus. Por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para com a sua vida. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, nos diz: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem, quando ele foi criado para ter um relacionamento de perfeita comunhão com Deus. Mas por causa da sua desobediência e ter caído na tentação do inimigo, escolheu seguir o seu próprio caminho e o seu relacionamento com Deus se desfez, tornando-se independente de Deus. Esse estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião, indiferença, independência, é evidente na Bíblia. E essa atitude, ela representa o pecado que traz a separação entre Deus e os homens. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo de número 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. A morte aqui tem um significado de separação espiritual de Deus. Porque Deus, Ele é santo e o homem é pecador.
devido à sua desobediência. Houve um grande abismo que separou da comunhão com Deus. Muitos estão procurando a salvação através das suas obras, dos seus esforços. Estão procurando ter uma vida abundância através do dinheiro. Mas a palavra de Deus diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A nossa salvação só encontramos em Cristo Jesus. E para isso precisamos entender a terceira lei espiritual. Nessa terceira lei, Jesus é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, nós conhecemos o grande amor de Deus e o plano de Deus para as nossas vidas. Em Romanos, capítulo de número 5, versículo 8, diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu. A sua morte foi propiciatória, redentora, substitutiva. Ele foi no lugar do pecador para pagar o preço do resgate. E esse resgate foi um alto preço. Ele teria que ir no lugar do pecador, sofrer o salário do pecado. Em Isaías, capítulo de número 53, nos mostra a profecia bíblica que ele tomaria sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele seria o castigo que nos traria a paz. Ele seria o cordeiro que iria se sacrificar em prol dos pecadores. E após esse sacrifício nos mostra que ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E após a sua ressurreição, ele foi visto pelos 12 discípulos e também a mais de 500 irmãos, conforme relata ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao 6. Isto nos mostra a veracidade do sacrifício de Jesus, da palavra de Deus. As testemunhas viram o corpo ressurreto de Jesus. E ele disse, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separa dele ao enviar seu Filho, Jesus Cristo. Ele morreu na cruz no nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. Mas não basta apenas nós conhecermos a história, sabermos que o seu sacrifício foi verdadeiro, mas precisamos entender a quarta lei espiritual. Esta quarta lei nos mostra que precisamos receber a Jesus como Salvador e Senhor
por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Ele fará morada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando abrimos a porta da nossa vida para Jesus, o aceitando, Ele se torna o Senhor da nossa vida, aquele que perdoa os nossos pecados. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando recebemos a Jesus pela fé, recebemos a graça de Deus, recebemos a bênção de Deus sobre a nossa vida, tornamos a ter comunhão com Deus, a comunhão que havia perdido por causa do pecado. Agora ela se torna real na nossa vida através de Jesus. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Deus conhece o seu coração. Ele está interessado na atitude do seu coração. Que você possa abrir a sua vida para Jesus. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Que Ele promete o alívio. Ele promete o perdão, a restauração, pois Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. O Senhor Jesus quer dar vida e vida com abundância para todos aqueles que nele crê. E se você, após ouvir essa mensagem, deseja aceitar a Jesus como seu Salvador, como aquele que perdoa os seus pecados, faça comigo essa oração. Jesus, eu preciso do Senhor. Abra a porta da minha vida e o recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz para perdoar meus pecados, por me dar a vida eterna e por me aceitar como eu sou. Toma conta da minha vida e faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Amém. Que Deus abençoe você, a sua vida. Que Deus renove as suas forças, te levante para grandes realizações. E que você creia que aquele que começou a boa obra na sua vida estará aperfeiçoando até o dia de estarmos com Ele lá na glória. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.